A paz. O contexto de Atos 17 nos diz que Paulo estava na sua segunda viagem missionária e em Tessalônica ele sofreu perseguição, foi para Bereia. Em Bereia ele sofreu perseguição e os cristãos favoreceram a ida de Paulo para Atenas. Mas os seus companheiros de viagem, Silas e Timóteo, ficaram ainda em Bereia. Esse é o contexto a partir do verso 16 que nos diz: enquanto Paulo os esperava em Atenas, esperava Silas e Timóteo, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Paulo chegou a Atenas e percebeu uma idolatria tamanha naquele lugar. Atenas recebeu esse nome pela deusa Atena, que era a padroeira, digamos assim, da cidade de Atenas, um principado voltado à sabedoria. Eram muitos filósofos naquela cidade e muitos discutiam fatos religiosos. Verso 17 nos diz: por isso dissertava na sinagoga entre judeus e gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Quando Paulo começou a perceber no seu espírito o comprometimento daquela cidade com a idolatria, ele, mais do que depressa, começou a discorrer sobre a palavra de Deus a quem ele encontrasse. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Os epicureus estavam muito voltados para o materialismo e para os prazeres da vida. Os estoicos, eles estavam muito voltados para si mesmos, eram autossuficientes, entendiam que eles poderiam controlar todas as coisas. E quando eles sinalizam aqui no verso 18, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição, certamente isso para eles não fazia nenhum sentido naquele momento. Porque os deuses do Olimpo, os deuses da Grécia que eles cultuavam, recebiam o sacrifício deles. E o Deus que Paulo pregava, vivo e verdadeiro, se ofereceu em sacrifício no nosso lugar. Realmente o evangelho é loucura, né? Para aqueles que não creem. Verso 19. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que nos ensina? Posto que trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros, residentes de outra coisa, não cuidavam senão a dizer e ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. Paulo, ele tinha feito uma espécie de mapeamento territorial na cidade de Atenas. Ele andava e observava o movimento da cidade e a estrutura da cidade. Quando ele começou a falar no Areópago, ele deixou claro que percebeu a idolatria
a religiosidade do povo e foi estrategista. Como ele encontrou um altar ao Deus desconhecido, ele usou exatamente esta oportunidade para falar do Deus vivo. E interessante que eu li sobre essa questão do altar ao Deus desconhecido e entendi que como eles tinham muitos deuses e tinham um receio da fúria dos deuses, de punição, então, com receio de terem esquecido algum Deus, eles colocaram então o altar ao Deus desconhecido. Verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, disse Paulo, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo começa a ensinar-lhes que os que creem no Deus vivo são arca de Deus na terra, são templos, tabernáculo, onde o Senhor, ele habita. Paulo também rompe com a visão filosófica de onde nós viemos, por que existimos, e ele rompe dando uma resposta, como a palavra é maravilhosa. E ele começa então a esclarecer que a nossa origem, ela veio do Deus Criador. E o texto segue, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele é quem dá a vida a todos, respiração e tudo mais. Paulo começa a exaltar a soberania de Deus e o poder de Deus para os atenienses. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, até porque os deuses do Olimpo pareciam deuses distantes, não eram deuses que se relacionavam com o homem. E Paulo pregava um Deus de relacionamento, um Pai amoroso que através de Jesus daria salvação a qualquer um desde aquele tempo, que cresce. E a Bíblia segue, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Paulo cita um filósofo chamado Epidêmenes, e esse filósofo, ele sinalizava, nele vivemos, nos movemos e existimos em relação a Zeus. Mas Paulo, com propriedade, mais uma vez, estrategicamente, se apropria do discurso ateniense e usa a favor do Senhor. E diz uma verdade, em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabemos que a verdade é Cristo, então devemos viver nele, viver em Cristo, ter vida eterna, ter uma vida livre do poder do pecado, ter uma vida abundante nesta terra, já que Cristo nos faz mais que vencedores. Vivemos nele, em Cristo, nos movemos nele, precisamos demonstrar ao mundo, através de um testemunho vivo da presença de Deus em nós, que nós nos movemos nele, expressando o fruto do Espírito Santo em nós. Nele nós existimos. Como está a sua vida? Você está vivendo num caminho árduo, longe do Senhor? Você já esteve nos caminhos do Senhor, quem sabe desenvolveu um lindo ministério, mas aconteceu alguma coisa que te fez desanimar. Quem sabe você não vive mais com o seu coração cheio da presença do Senhor, do fogo do Espírito Santo.
Quem sabe isso foi só lembrança, hoje é só lembrança na sua vida. Hoje é tempo de você permitir que Deus arranque todo o impedimento de uma vida mais profunda no Senhor. Que você faça das palavras de Paulo as suas palavras. Eu vivo nele, me movo nele e existo nele, na presença do Senhor. Viva em Deus, se mova em Deus, exista nele e seja mais do que feliz, já aqui nessa terra, porque a eternidade nos espera. Deus abençoe sua vida. Se inscreva no canal, deixe seu like ou dislike, faça o seu comentário, compartilhe para que outras pessoas sejam alcançadas como você foi.